Olá, bom dia para você que vai nos ouvir mais tarde, né? Boa tarde, boa noite, uma excelente madrugada. Não sei qual horário você vai estar ouvindo este vídeo, mas eu quero te desejar aqui excelentes momentos com o Senhor. Nós estamos aqui, né, na nossa caminhada de meditação, lendo o livro, né, Rompendo em Oração. E hoje nós estamos no 10º dia, aonde ele fala, né, sobre uma palavra de conhecimento, sobre o rompimento. E nesse capítulo aqui, em especial, né, ele fala sobre a ativação do sobrenatural. Por que ativação do sobrenatural? Porque em muitos momentos da nossa vida nós estudamos a palavra, nós dizemos que somos cristãos, dizemos que conhecemos a Deus, mas ele fala na linguagem celestial e às vezes nós não conseguimos interpretar. Às vezes vem os sinais, vem as palavras, vem o conhecimento até a gente, mas devido à falta de prática e devido à falta de estudo sobre os sinais, sobre a forma de Deus trabalhar, nós acabamos despercebidos desses sinais. Então, aqui o escritor do livro, né, pastor Ed, ele relata o exemplo de uma história, né, que o filho começou a falar com o pai, que tinha dois ídolos, um ídolo forte, com cara séria, e um outro ídolo menor, com um sorriso, e o pai sempre chegava ali para falar com aqueles ídolos, e o filho perguntou, pai, por que só fala com esses ídolos de pedra? E o pai naquele momento ficou nervoso. Não, esses são nossos ídolos, são nossos deuses, você tenha respeito. E o filho viu que ele ficou muito nervoso naquele momento e deixou nem passar aquilo dali. Depois que o pai saiu, ele foi lá, pegou um bastão de beisebol e pegou e quebrou o ídolo menor em pedaços e colocou o bastão perto do ídolo maior. Quando no fim do dia seu pai chegou e viu aquilo tudo despedaçado, ele falou, quem fez isso? Que falta de respeito, quem fez essas coisas horríveis? E aí ele chegou na sala como se tivesse chegado naquele instante, como se não soubesse de nada, e falou com o pai assim, deve ser o ídolo maior ao bastão na mão dele. Aí o pai falou assim, não pode, não teria como ele ter feito isso, ele não anda, ele não enxerga, ele não fala, ele não tem vida. Como é que ele iria fazer isso? Ele é de pedra. Aí ele falou, é isso que eu tenho tentado te falar o tempo todo. Então, Deus tenta falar conosco o tempo todo. E às vezes nós estamos aí, né, como pedras. Nós não estamos ouvindo. Às vezes nós estamos parados cegamente, né? Ele traz outros exemplos de texto bíblico aqui, mas eu queria meditar, né, com você aqui em Romanos, na carta aos Romanos, lá no capítulo de número 8, versículo 30 e 31. Olha o que fala para nós aqui, ó. Tá rindo aqui que eu levei o dedo da boca, né? Para folhear a Bíblia. E nesses dias de hoje a gente aprende, né? A vigiar, de não colocar as mãos nas bocas, no nariz à toa, né? Deixar sempre um paninho com álcool, continuar usando álcool em gel. As máscaras foram liberadas, mas os riscos continuam, né? Coríntios, Romanos, Romanos 8,
30. Vamos começar no 29. Porque aos que antes ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que ele predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. Que justificou também, os glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo é quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à mão direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pelo que estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmão, cuidado com os julgadores que estão tentando te paralisar. Cuidado com as acusações do inimigo que quer entrar na sua mente e te paralisar. Errou, para, medita, vê aonde errou, trabalha para não errar mais, né? Pecou, saiu do alvo, o pecado quer dizer errar o alvo. Fugiu do alvo, volta, focaliza, o alvo está ali, então eu vou para lá, né? Não importa quantos passos você andou para a direção errada, o importante, quando dá aquele estalo, igual o filho pródigo, né? Estava lá, alimentando os porcos, caiu em si. A palavra diz que quando ele caiu em si, ele falou assim, na casa dos meus pais tem empregados que vivem melhor do que eu estou vivendo. Vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão. Então, quando chegar essa ativação do sobrenatural na sua vida, né? Que você possa cair em si, entender qual é o seu propósito aqui nessa terra, que Deus te chamou para transbordar, para alcançar o reino, para reinar. Você tem a unção de governo, né? Olha só, aqui ele traz, né, algumas chaves para a gente viver esse momento. A primeira chave, ele fala assim, aquiete-se, né? Então você fica quieto, tira aí 30 minutos do seu dia, fica só ouvindo. Às vezes você entra na oração e só fala. Chega lá e despeja tudo, né? Muito bom, botamos para fora aquilo que está prendendo a gente aqui. Mas tira um momento também para ouvir. Deixa Deus falar contigo. Deixa o Espírito Santo falar. Pega a caneta, começa a anotar tudo aquilo que ele está passando para o seu coração, tudo aquilo que está vindo na sua mente. Mesmo que às vezes isso não faça sentido no momento, mas faça. Segunda chave, visão. Uma visão ou figura que vier à sua mente. Então, às vezes vai vir, né, aquele lampejo, aquelas coisas na sua mente. Você vai memorizando e começa a perguntar ao Senhor, o que é isso? O que você quer me falar com isso? Qual que é a direção? Né? A terceira chave é espontaneidade. Reconheça a voz de Deus de forma de pensamentos espontâneos, né? É praticar para você começar a ouvir a voz de Deus e reconhecer. E a quarta chave foi a que eu falei, de escrever, né?
Olha só um exemplo que Chris Vallotton diz. Independentemente de onde você esteja neste momento, há a música tocando à sua volta. Mesmo que você não consiga ouvir, basta ligar o rádio para que você possa captar o som. Da mesma forma, é a voz de Deus, está sempre à sua volta. Você só tem que aprender a sintonizar. Deus tem formas diferentes de falar. Aqui ele traz uma referência de Jó 33:14. Deus tem formas diferentes de falar. Vamos ler esse Jó 33:14 só para a gente, né? Não ficar só nas nossas palavras, né? Que a Bíblia é Deus falando conosco, é crescimento, maravilhas. Entretanto, de uma ou duas maneiras, Deus fala. Então ele fala aqui, ó, Jó 33:14. Deixa eu puxar para cá. Jó 33:14, ó. Entretanto, de uma ou duas maneiras Deus fala, mas o homem não entende. Então, às vezes Deus fala com a gente, mas a gente está tão carente de espiritualidade, está tão focado nas coisas do mundo, tão cheio das preocupações, de medos, que a gente nem entende. Mas Deus fala de várias formas, né? Aqui também ele traz nesse capítulo um exemplo, Randy Clark, né? Que é um dos avivalistas, né? Desse grande mover que já começou lá em Toronto no ano de 94 e já tem alcançado milhões de pessoas. E ele tem assim ensinado nos seus seminários a pessoas a ter palavras de conhecimento. Aí você pode sentir, você pode ver, você pode ler, você pode ter uma impressão, você pode estar orando e falar alguma coisa, né? Você pode ter sonhos, visões. Então, palavra de conhecimento são coisas que vêm até nós para que o nome de Deus seja glorificado sobre as nossas vidas, né? Então, você que essa mensagem está chegando até você, né? Curta esse vídeo, compartilhe, vamos anunciar a mensagem do reino. Tem pessoas que às vezes estão precisando ser ativada no sobrenatural de Deus, Deus está mandando sinais, e ele não despertou para a espiritualidade ainda. Então, que nós possamos, né, ter uma vida de mais oração, de mais jejum, de mais busca, né, sintonizar na frequência do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus e deixar ele nos guiar. Um abraço, tamo junto.